Parei de pagar o INSS. Muitas pessoas acreditam que estão jogando dinheiro fora e deixam de pagar o INSS. Outras pessoas perdem o emprego e ficam sem contribuição do INSS. Surgem muitas dúvidas nesse momento. Se você ficou interessado, eu peço que me acompanhe aqui nesse vídeo até o final para que juntos nós possamos entender até quando eu tenho direito no INSS depois que eu deixei de pagar, e se eu já tenho o tempo necessário para me aposentar, se eu preciso continuar pagando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior, esse é o canal Drone Diário, com mais uma informação para vocês. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook e, é claro, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que trazemos todos os dias aqui no canal. É certo que depois que uma pessoa para de pagar o INSS, ela ainda fica segurada por um determinado tempo. É o que eles chamam de período de graça, sem o INSS pago, mas ainda tem direito a alguns benefícios da Previdência Social, ou seja, você continua tendo direito aos benefícios previdenciários, mesmo após parar de pagar o INSS, mas somente por um determinado tempo, que é o período de graça. Em regra, esse período de graça é de 1 ano. São 12 meses. Então, nesse período, ele pode variar de acordo com alguns fatores. Vou pedir que você já deixe um like, um joinha para a divulgação desse vídeo no YouTube. Vamos falar sobre os fatores os que dependem aí, o quanto tempo você vai ter direito aos benefícios do INSS depois que parou de pagar. Se você parou de pagar por qualquer motivo, você tem 12 meses após o último pagamento. Isso considerando que você tenha 1 ano ou mais de INSS já pago, você parou de pagar por qualquer motivo, você vai ter ali 1 ano de INSS garantido. Se você estava recebendo o benefício por incapacidade, ou seja, o auxílio doença, você acabou o seu auxílio ali, você vai ter 12 meses após o fim do seu benefício. Se não voltou a pagar o INSS, ainda tem 1 ano pela frente. Se você estava isolado por doença, após a alta, você tem 12 meses garantido de direito aos benefícios do INSS. Se você estava preso, você ainda tem, após a sua soltura, 12 meses após a sua soltura de garantia e 1 ano de garantia. Isso se você estava recebendo o auxílio reclusão, é claro. Se você estava nas Forças Armadas, acabou de sair das Forças Armadas, 3 meses após o licenciamento. Se você é segurado facultativo, você paga por conta própria, apenas para manter e garantir a sua filiação, o seu direito ao INSS. Se você parou de pagar, você tem direito por 6 meses depois que parou de pagar, depois do último pagamento. E se você já tinha pago por 120 contribuições mensais, ou seja, se você pagou 10 anos, nunca deixou de falhar, pagou 10 anos consecutivos, ou tinha um registro por 10 anos sem nenhum mês falhando, o período de graça pode ser prorrogado por até 2 anos, são 24 meses após o último pagamento. Então, tem vários fatores que podem aumentar esse período em que você tem direito ao INSS, mesmo depois que deixou de pagar. Após esse prazo, você pode voltar a pagar o INSS, você que pode até perder a qualidade de segurado, mas você vai ter que voltar a pagar, né? Se você parou de pagar por desemprego involuntário. Então, portanto, você era registrado com carteira de trabalho, foi mandado embora. Você não parou porque você quis. Se você foi demitido, por exemplo, o período de graça ele pode ser prorrogado por mais 12 meses. Então, se você tinha 1 ano ou mais de INSS, já tinha direito aos benefícios da Previdência Social, parou de pagar, tem direito por 1 ano. Se por um acaso você for mandado embora, pode ter mais 1 ano. Ou seja, se você estava trabalhando e foi demitido, você continua segurado por 2 anos. Eu tinha 1 ano de INSS ou mais, parei de pagar, eu tenho garantia por 1 ano.
Se não foi porque eu quis, eu fui demitido, foi involuntário, eu tenho direito a mais um ano, são 2 anos. Se você tinha pago mais de 120 contribuições, ou seja, se você tinha aí 10 anos sem perder a qualidade de segurado, o período de graça ele é prorrogado por mais 12 meses, por mais um ano. Então, essas são variações aí que podem ocorrer no período de graça, que pode levar vocês até 3 anos de direito, são 36 meses. Vamos imaginar aqui a seguinte situação para a gente entender melhor. Você estava trabalhando e tinha pago 120 contribuições mensais, ou seja, 10 anos sem perder a qualidade de segurado. Foi demitido. Qual vai ser o seu período de graça? Se você tinha um ano ou mais pago, você tem um ano garantido, são 12 meses. Se você já tinha 10 anos consecutivos pago, nunca deixou de pagar, você tem direito a mais um ano, são 12 meses. E se você foi demitido, ganha o direito a mais 12 meses, são 36 meses. Então, nesse caso, você vai ter direito a 36 meses, são 3 anos. Isso quer dizer que você pode ficar 3 anos sem pagar o INSS e manter o direito a benefício como pensão por morte, auxílios, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, né? Então, portanto, o conselho é o seguinte: procure um profissional para calcular o seu período de graça, até quando você pode ficar sem pagar o INSS e ainda continuar tendo direito aos benefícios. Peça para que ele verifique com isso como que vai impactar a sua situação na aposentadoria futuramente. Às vezes falta muito tempo aí para você atingir o seu objetivo, você ter acesso à aposentadoria por idade, às vezes não compensa você deixar de pagar. Então, qual é o dia exato em que eu perco a qualidade de segurado? A pessoa quer saber quando eu vou perder a minha qualidade de segurado. O segurado tem que pagar as contribuições referentes ao mês seguinte do período de graça. Então, vamos dizer assim, que é pelo mês, né? Vamos conferir aqui para eu poder explicar melhor. Se o seu período de graça, ou seja, o período que você tem direito ao INSS, vai até o mês 6, você terá que voltar a pagar no mês seguinte, no mês 7. E pagar aí a contribuição desse mês. Então, qual é a data do pagamento no mês 7 aqui? Ó, até o 15º dia corrido do mês seguinte. Então vamos lá. Para mim pagar o mês 7 aqui no caso do nosso exemplo, eu tinha direito até o mês 6. Então você vai voltar a trabalhar no mês 7, é o nosso exemplo aqui. Quando que eu vou pagar esse INSS do mês 7? Até o 15º dia útil do mês seguinte, ou seja, até o dia 15 do mês 8 eu teria que pagar. Então nesse exemplo aqui, que eu estou dando para vocês, você teria que pagar até o dia 15 de agosto para voltar às suas contribuições do INSS sem perder a sua qualidade de segurado. Então, só para a gente deixar mais firme aqui, eu dei o exemplo, mas vamos supor que você tinha qualidade até janeiro, né? Você terá que voltar a pagar aí, no caso, em fevereiro, e para pagar essa contribuição referente ao mês de fevereiro, tem que ser até o 15º útil do mês seguinte. Então, nesse outro exemplo que eu dei para vocês aqui de janeiro, você volta a contribuir aqui referente a fevereiro, vai ter que pagar até o dia 15 de março para voltar a ter as suas contribuições sem perder direito ao INSS. Então, no 16º dia, você já perdeu a qualidade de segurado e terá que contribuir novamente para voltar a ter direito. Então, é referente aos meses. Então, passou do 16º dia, você perde a qualidade de segurado, aí complica. Aí você vai ter que voltar a contribuir. Após o fim desse período, né? Como faz para voltar? Se eu cheguei a perder essa qualidade de segurado, como eu faço para voltar a ter essa qualidade de segurado? Voltar a ter direito aos benefícios do INSS. Após o fim desse período, como foi explicado aqui, você não voltou a pagar o INSS, a pessoa perde a qualidade de segurado, ou seja, perde o direito a todos os benefícios do INSS. Para recuperar a qualidade de segurado e voltar a ter direito aos benefícios, é preciso aí você fazer pelo menos uma contribuição ao INSS
Não é bem isso aí. As pessoas acreditam que voltando a pagar já voltam a ter direito ao INSS e não é por aí. No caso do exemplo que eu dei para vocês, não havia acabado ainda a sua qualidade de segurado, você deu continuidade no mês seguinte, voltou a ter direito. Se passar um mês ali sem você pagar, você já perde, passou um ano, em um mês, você, se for o caso de 2 anos, passou 2 anos e um mês, se for o caso de 3 anos, passou 3 anos e um mês, passado um mês do tempo que você tinha de qualidade segurada, você perde, não adianta pagar só um mês que não volta a ter a qualidade. Eu vou explicar para vocês. Na maioria dos benefícios, exige um período de carência, um período mínimo a ser pago, que é igual a um de um plano de saúde normal. Então, portanto, o INSS é como se fosse um seguro. Para isso, isso quer dizer que você precisa pagar o INSS por determinado período para voltar a ter direito aos benefícios com direito ao INSS, ou seja, a carência, como por exemplo, o direito ao auxílio por incapacidade temporária, para ter direito a um auxílio doença, por exemplo. Atualmente, esse período é de metade da carência. Com a reforma da Previdência de 2019, atualmente esse período é de metade da carência para você que perdeu o direito ao INSS, tem mais de um ano pago lá atrás, mas já está há mais de anos sem pagar, perdeu, saiu da qualidade de segurado, atualmente é de metade da carência. Então, já compartilha aí essa informação. Antes da reforma da Previdência de 2019, você pagava 4 meses, um quarto ali, tinha direito ao benefício já. Voltava a carência do INSS se você já tinha um ano pago. A partir de agora, atualmente, funciona da seguinte forma. Se você deixou de ter a qualidade de segurado do INSS, você tem que pagar pelo menos a metade do tempo de carência. Vou dar um exemplo. A carência do auxílio por incapacidade temporária, que você conhece aí como auxílio doença, é de 1 ano, são 12 meses. Se você perder a qualidade de segurado, você terá que contribuir por 6 meses seguidos para voltar a ter direito ao INSS. Então vamos lá. O auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença, são 6 meses, você já tinha 1 ano ou mais, perdeu a qualidade, quer voltar a ter direito ao INSS, são 6 meses. A aposentadoria por invalidez permanente, então, você tem que pagar também, é igual ao auxílio doença, são 6 meses para retornar a ter o direito. Para o auxílio maternidade, a contribuição individual ou facultativa, você paga porque trabalha por conta própria ou paga apenas para ter a qualidade de segurado. São 5 meses para retornar, você que já tinha mais de 1 ano, paga-se 5 meses, volta a ter direito. No auxílio reclusão, você recebeu o auxílio reclusão, tem que se pagar 1 ano para voltar a ter direito aos benefícios do INSS. Outro ponto é que essas contribuições devem ser feitas com a base em pelo menos um salário mínimo. Se você pagar menos do que um salário mínimo, você vai ter que completar isso depois para ter acesso. Então, se você não pagar referente a um salário mínimo, você não tem acesso aos benefícios. Então, muito importante, essas contribuições devem ser feitas com base em pelo menos um salário mínimo. Daí a necessidade de você sempre, antes de voltar a pagar, tirar a orientação, por exemplo, com um escritório de contabilidade. Um advogado geralmente não sabe muito, ele é referente mais à ação na justiça, ao comando do seu processo. Eu aconselho você procurar um escritório de contabilidade ou o próprio INSS, agendando pelo 135 ou pelo site Meu INSS. Agora vamos falar aqui, perda da qualidade de segurado relacionado à aposentadoria. Eu falo para aquela pessoa que já tem o tempo para se aposentar e falo, olha, eu não vou pagar mais o INSS, será que eu aposento ou não? A perda da qualidade de segurado, ela não impacta no direito à aposentadoria. Então, portanto, se você não tiver na qualidade de segurado do INSS, não tiver direito ao auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio reclusão, aposentadoria por invalidez, porque não paga o INSS há muito tempo, mas tem o tempo para aposentadoria, isso não vai atrapalhar. Porque tem gente que fala, eu tenho tempo para aposentar, se eu parar de pagar, eu consigo aposentar? Sim, você consegue. Se você tinha completado a carência de 180 contribuições, o equivalente a 15 anos mensais, aí são 180 contribuições, e o tempo de contribuição aí, você continua
tendo direito à aposentadoria, bastando completar a idade, se for o caso. Mas se você perdeu a qualidade de segurado quando ainda tinha completado a carência e o tempo de contribuição, você não poderá as contribuições ser feitas anteriormente. Mas não se preocupe. Então lá, se você perdeu a qualidade de segurado, você não tem mais acesso ao auxílio-doença, auxílio-reclusão, aposentadoria por invalidez, ainda quando não tinha completado a sua carência ou o tempo de contribuição, você não perderá as contribuições que você tinha antes. Se você tinha registro em carteira ou contribuiu por conta própria, pagava por conta própria e parou de pagar, você não perde as contribuições que você tinha, porque tudo aquilo está registrado lá no INSS. Aquele tempo que você já pagou não é perdido, ele é somado, ele é garantido, você não perde aquele tempo. Quando você volta a pagar as contribuições, serão somados normalmente, juntado todo o tempo que você já tinha, não precisará pagar a metade como outros benefícios. Pagar a metade é apenas do tempo de carência, por exemplo, aí é apenas para voltar a ter direito aos benefícios do INSS, não há aposentadoria aqui. Então, a previdência não é só para a aposentadoria, é uma ideia errada que as pessoas têm. Você precisa estar segurado a outros riscos, segurado de outros riscos, como a morte, incapacidade para o trabalho ou mesmo incapacidade social. Você tem que se prevenir. É como se fosse um seguro de saúde, você pagando o INSS tem os seus benefícios garantidos. Para isso, você precisa ter aí a qualidade de segurado, muitas vezes, né? E também a carência. Então, portanto, a qualidade de segurado do INSS, para você manter ela, manter o seu direito, você tem que estar pagando, ou, como eu disse no início do vídeo, está a determinado tempo sem pagar o INSS. No mês seguinte, se você voltar a pagar, continua tendo direito. Passou aquele mês, você já perde o direito, aí você vai ter que voltar a pagar o INSS pelo menos a metade do mínimo para ter acesso aos benefícios referente a um salário mínimo, no mínimo, não pode ser menos do que um salário mínimo, e pagando ali por 6 meses para voltar a ter direito aos benefícios da Previdência Social. Então, muito cuidado. Então, portanto, o conselho que a gente dá é não deixe de pagar o INSS. Continue pagando para você ter acesso a outros benefícios que às vezes você nem conta. São benefícios de risco, como por exemplo uma pensão por morte, um auxílio doença, um auxílio acidente. Então, pague o INSS. Dessa forma, você pode estar recebendo os benefícios antes de receber a sua aposentadoria. É muito importante. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se você já tem o tempo de aposentadoria, o tempo necessário para a sua aposentadoria, se você deixar de pagar o INSS, você não perde o seu direito, mas passado mais de um ano, aí, dependendo do seu caso, você perde a carência aos benefícios por incapacidade, pensão por morte, auxílio reclusão. Daí a importância de você estar pagando o INSS, se acontecer algum benefício de risco, algum benefício que você não está contando ali, um acidente, algo que você não previa, você fica ali recebendo o benefício até você melhorar ou então até você receber a sua aposentadoria ou pode receber esse benefício por incapacidade pelo resto da sua vida. Então a gente aconselha a pagar sim o INSS. Então se você deixou de pagar, antes de voltar ao pagamento, procura um profissional, como eu disse, um escritório de contabilidade, para saber quantos por cento você vai pagar, se 5, 10, 15, 20%, qual a porcentagem correta que você vai pagar. Afinal de contas, se você pagar a mais, dependendo do caso, pode estar ajudando ou pode estar jogando seu dinheiro fora. Então, em alguns casos, não se deve pagar, principalmente para aquelas pessoas, por exemplo, se você tiver 1 ano de se aposentar, você vai ter a sua qualidade de segurado garantida durante esse ano. Aquele tempo que você pagar não vai aumentar em nada a sua contribuição, não vai atrapalhar em nada, deixa de pagar o INSS, você vai estar segurado, falta apenas 1 ano para você se aposentar. Então, cada caso é um caso, não existe uma fórmula mágica para todo mundo. Muitas vezes as pessoas assistem um vídeo e querem colocar aquilo para a sua situação. O conselho é, procure um profissional, um escritório de contabilidade ou mesmo um advogado, para que ele indique um profissional correto para saber quanto tempo você tem
de pagar do INSS, se você já pode deixar de pagar o INSS, se você está garantido. O conselho, se você está pagando, continue pagando a Previdência Social. Como eu disse, é uma forma de garantir uma espécie de seguro para imprevistos aí que ocorram na sua vida. Meu muito obrigado pela sua presença. Estão lembrando alguns casos, você deixou de pagar o INSS não porque você quis, você foi demitido. Se você tiver mais de 10 anos aí de INSS pago consecutivos, nunca deixou de pagar, você pode ter até 3 anos de direito nos benefícios do INSS, mesmo sem estar pagando o INSS. Muitos casos, como você pode ver aí, não é porque você está sem pagar o INSS, deixei de pagar o INSS, que eu não tenho direito ao INSS. Vou ficando por aqui, deixe o seu comentário com dúvidas para que a gente possa voltar com o mesmo vídeo. É claro, é sempre bom frisar essa situação. Eu faço os vídeos porque as pessoas deixam comentários aqui no canal, eu busco matérias como essa. Essa matéria que eu li para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, lerem, compartilharem com as outras pessoas, para que elas também tirem as suas dúvidas e para você saber a fonte, a origem dessa informação. É sempre bom a gente se manter informado. Quero deixar um forte abraço a todos que comentam aqui no canal. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quarta-feira. Hoje, 21 de outubro de 2020. Não é inscrito? Já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber vídeos como esse. Eu espero de coração ter explicado de uma forma mais simples. Se eu deixo de pagar o INSS, se isso vai prejudicar lá, para quem já tem o tempo da aposentadoria, não prejudica. Se eu deixo de pagar o INSS, se eu já perco o meu direito e quanto tempo eu preciso pagar para voltar a ter direito ao INSS. Uma curiosidade aqui, para você que ficou até o final do vídeo, já deixou aquele like, existem algumas situações em que esse tempo para você ter direito ao INSS de 1 ano, mas são exceções, ele pode ser deixado de lado. Se você tiver uma das doenças que estiver lá na lista do INSS, são 15 doenças, infelizmente não entrou epilepsia, não entrou fibromialgia, tá? Essas doenças não entraram para o rol de doenças do INSS, muito pelo contrário, o INSS, o Ministério da Economia, da Previdência, quer derrubar essa lista de doenças em que você não precisa ter a carência. Eu vou explicar, se você tiver 1 mês, 2, 3, 4 meses e você for acometido por uma dessas doenças da lista, você não precisa nem ter 1 ano para ter acesso aos benefícios por incapacidade do INSS, para ter a carência do INSS. Então é um caso excepcional. Existe outra maneira de se ter direito ao INSS sem ter 1 ano pago, que no caso aí é o mínimo necessário para se ter a carência, para se ter direito aos benefícios do INSS, existe em casos de acidente de trabalho ou doença ocasionada pelo trabalho. É que uma pessoa me procurou há um tempo atrás, falando assim, olha, meu filho sofreu um acidente, ele tinha 11 meses de INSS pago, só que ele não consegue receber. Aí eu falei, mas como isso? Ele tem direito ao benefício. Ela falou, não, mas o acidente não foi de trabalho. Ele sofreu um acidente em casa, né, quebrou a perna, não está tendo acesso. Nesses casos, ele fica sem trabalhar, porque não tem condição de trabalhar, sem receber da empresa e também sem direito ao INSS, porque não sofreu um acidente de trabalho. E, infelizmente, não tinha a carência, o tempo mínimo para ter acesso aos benefícios do INSS. Isso significa que a pessoa ainda não tinha 1 ano completo de INSS pago. Se ele tivesse 1 ano lá atrás, tivesse ficado sem trabalhar, trabalhou ali 6 meses, já voltaria a ter direito, no caso ele trabalhou 11 meses, né? Não deu 1 ano, mas ele já tinha mais de 1 ano, já teve a qualidade de segurado em algum momento da vida, voltou a trabalhar registrado, né, ou pagou o INSS por 6 meses, ele teria a qualidade de segurado. Como ele nunca tinha pago nesse caso específico, a pessoa tinha 11 meses apenas, nesse caso não teve acesso ao auxílio acidente. Somente, por quê? Porque não foi um acidente na empresa, né? Não foi uma doença da empresa, foi um acidente em casa. Não tinha nada relacionado ao trabalho. Somente terá acesso se não tiver 1 ano completo, se for uma doença ou acidente relacionado ao trabalho, ou se tiver na lista uma das 15 doenças relacionadas pelo INSS, essa pessoa tem direito mesmo com 1 ano. Uma dica também, se você já tinha um problema de saúde,
passou a trabalhar registrado ou passou a pagar o INSS, você não tem direito a esse benefício. Isso se chama doença pré-existente. Eu já tinha uma doença, eu passei a pagar o INSS agora, aquela doença você não tem direito aos benefícios da carência do INSS. Existe uma exceção também, aí no caso é o agravamento do problema de saúde, que pode causar incapacidade para o trabalho, aí você já tem 1 ano de INSS pago, mas você já tinha doença, você não tem direito. Agora, esse agravamento vai gerar um outro problema de saúde incapacitante, aí em cima desse agravamento você pode ter direito. Vou deixar um exemplo aqui clássico, a pessoa tem, por exemplo, um problema na perna, ela tem ali uma perna quebrada, uma perna maior do que a outra, ou um problema mesmo físico, né, de nascença, uma paralisia, algo, usa uma muleta, alguma coisa assim, e essa pessoa, com o tempo, ela vai ter alguns problemas, infelizmente, devido ali ao esforço físico, ela pode ter, por exemplo, um problema de coluna, ou um problema de locomoção, ou um problema em outros órgãos, devido a esforço físico ali, que ela tem que compensar devido àquele problema da paralisia, por exemplo, o exemplo que eu estou dando, pode ser que essa pessoa tenha um problema cardíaco e tenha um agravamento ali, por exemplo, um infarto, né? Então, nesses dois exemplos, tanto no problema ali da pessoa que tem deficiência, ela pode vir a ter um problema de coluna. Então, houve um agravamento, ela tem direito ao benefício, e não pela deficiência, né? Agora, no caso do problema cardíaco, a pessoa tem problemas de coração, ela vem a ter um infarto. Então, ela não vai ter pelo problema que ela tem de coração, mas sim pelo infarto que ela sofreu naquele momento. Ou seja, aquele problema, você não tem direito, começou a pagar o INSS, mas sofreu algum problema de saúde relacionado, que pode agravar aí seu problema de saúde, você pode ter direito ao benefício. Isso tudo tem que ser conversado caso a caso. Procure um advogado, nesse caso, para relacionar o problema de saúde, para que você tenha a sua real situação. Não existe uma fórmula mágica. Algumas pessoas não têm nenhum direito. Vão diante do advogado, o advogado explica, coloca tudo na mesa. O que eu costumo fazer? Procurar cabelo em ovo. É isso mesmo. Eu procuro, ao máximo, encontrar uma solução para as pessoas. Mesmo que a solução não seja nesse momento, eu falo, olha, nesse momento eu não tenho como te ajudar, você vai seguir as minhas orientações, vai fazer isso, 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 e no futuro você vai ter ali acesso aos seus benefícios. Então siga as orientações de um profissional. É muito importante. Não vá pela sua cabeça, não vá pelo que o seu vizinho diz, pelo que a internet falou, por aquele outro profissional. Procure sempre ter boas orientações e guardar essa orientação. Tem alguns, infelizmente, alguns clientes que tinham tudo para ganhar um benefício, chegou na hora, apresentou documentação que não era a que a gente separou, essa pessoa deu um tiro no pé, se prejudicou. Então daí a importância de um profissional. Eu posso não saber, por exemplo, o seu serviço de pintura, carpintaria, de pedreiro, não sou, às vezes, não sei o serviço de uma dona de casa, de uma diarista, eu não sei o serviço de um motorista de aplicativo, sou péssimo motorista. Eu tenho um conhecimento pequeno em INSS que eu compartilho com vocês todos os dias e eu aprendo todos os dias, porque a Previdência muda a todo momento. É por isso que eu trago esses vídeos. Até alguns anos atrás, por exemplo, se você perdia o direito no INSS, mas tinha mais de um ano pago, ficou um tempo sem pagar, se você pagasse 4 parcelas, ali 4 meses, você voltava a ter direito. Mudou, agora são 6 meses, ou seja, muda a todo instante. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para a gente ter essa conversa todos os dias. Não vou me alongar aqui, as pessoas não gostam de assistir os vídeos inteiros, infelizmente. Eu venho aqui para a gente poder conversar um pouco, eu acabo me distraindo conversando com vocês e o tempo vai passando. Vou ficando aqui, não quero atrapalhar o seu dia, muito pelo contrário. Espero de coração ter dado uma pequena ajuda. Orientação, procura um advogado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.